está voltando. Jesus, ele quer fazer do homem uma nova criatura, fazer de você, trazer você para a sua presença. Por isso que ele diz aqui: eleva os meus olhos ao monte, o salmista dizendo, né? Salmista dizendo aqui: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Quem fez o céu e a terra foi o nosso Deus. Foi Ele que fez todas as coisas, criou, né? Todas os animais do campo, né? A Eva, e tudo que no mundo há foi feito pelo nosso Deus. E por isso que nós estamos alegres, porque no amanhecer, amanhecemos o dia e abrimos nossos olhos e vemos tantas coisas bonitas, né, que o Senhor fez para conosco, que o Senhor fez para a humanidade, criou todas as coisas. Glória a Deus. E diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Ou seja, não dormirá. Não dorme. Né? O guarda de Israel, ele está 24 horas, né? Atento, né? Para nos livrar de tudo aquilo que possa vir a nós. Mas Ele está ali nos guardando, Ele está ali nos ajudando, Ele está ali nos livrando, né? Porque a Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, ele brama como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele fica ali rodeando, procurando ali um descuido, né? Digamos assim, para que ele possa derrubar aquela pessoa. E você vê que nos dias de hoje são muitas coisas que acontecem, e a doença do século hoje chama-se depressão. O inimigo, ele tem investido muito nessa área aí, porque é onde ele tem levado muitas vidas, né? Então nós devemos estar sempre alerta, devemos estar buscando a face do Senhor, né? Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Glória a Deus. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Então nós estamos protegidos 24 horas. Estamos protegidos todos os momentos da nossa vida, né? Se você estiver firmado no Salmo 91. Né? Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, se você estiver firmado nesse salmo, se você estiver aí firmado nesta palavra, nada vai te atingir, porque nós somos protegidos 24 horas, diz aqui no Salmo 21. Glória a Deus. E Ele está pronto para livrar a tua alma, livrar você de tudo aquilo que não é do agrado dEle. Glória a Deus. Mas para isso você tem que estar firmado na rocha, na palavra, né? Como diz lá no Salmos 119, o versículo 105, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela é alimento para a nossa vida espiritual, né? Se você se alimentar todos os dias, né, é difícil você cair, né, porque você está alimentado na palavra. É como o corpo físico. Se você estiver se alimentando todos os dias, né, comendo um bom alimento, tomando seu café da manhã, almoçando, na tarde faz um lanche, à noite você tem a sua janta, né, o seu corpo físico está alimentado. Então você não vai desfalecer. Por quê? Porque o seu corpo está alimentado, né? Então a palavra de Deus, ela alimenta a alma. Então nós temos que alimentar a alma para que a alma ela não venha desfalecer, né? Então se você
muitas vezes a nossa alma ela geme por falta de alimento, né? Mas as pessoas ainda vê que não leva em conta, não é, aquilo que nós falamos ou pregamos. Então, nesta tarde, faça uma retrospectiva da sua vida, onde você está errando, o que você está fazendo e aquilo que não está agradando a Deus. Procure a fazer as coisas que agradam ao nosso Deus. Glória a Deus. Sei que é difícil, muito difícil, mas não é impossível. É melhor você estar ali sempre buscando levar a mensagem, ouvir a palavra, alimentar a alma, para que você possa estar firmado na rocha que é a palavra de Deus. Você vê que a palavra de Deus, ela, como já foi dito, ela é alimento para a nossa alma. Então devemos sempre procurar, devemos sempre estar buscando, né? A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai todos os dias. É por isso que às vezes a gente está sempre na congregação, está sempre indo na igreja, está sempre buscando se alimentar. Às vezes as pessoas que não entendem, às vezes até dizem assim: mas aquele ali é uma barata de igreja porque só vive na igreja. Não, é porque a palavra de Deus, ela é alimento para a nossa vida. E se nós ficarmos sempre buscando alimentar a alma, nós ficamos fortes, né? Ficamos mais firmes. Você vê que tantas coisas têm acontecido com as pessoas, né? Mesmo pessoas que às vezes acontece alguma coisa em pessoas que estão sempre buscando a palavra, sempre na igreja, acontece. Porque a Bíblia diz que aquilo que sucede com o ímpio, se sucede com o justo. Né? Porque não seria justo se só acontecesse com uma pessoa, mas acontece tanto com um como com outro. Às vezes acontece algo, você vai em algum caminho e acontece uma emboscada, um assalto, e aquela pessoa é atingida com aquilo ali, né? Às vezes a pessoa diz: mas Deus não podia livrar. Pode livrar, mas a Bíblia diz que o que acontece com o justo, se acontece com o ímpio, o que acontece com o ímpio, acontece com o justo. Não é? Mas se não só acontecesse com o ímpio, o que o povo iriam dizer? Né? Então assim, ele acontece, mas o importante é que nós estamos com nossa alma acolhida. Nós estamos na presença do Senhor. Glória a Deus, estamos buscando a face do Senhor, né? Paulo, ele diz nas suas pregações, né, que o viver é lucro e o morrer é ganho. Por quê? Porque ele sabia do que ele estava falando, ele sabia do que ele estava fazendo, né? Quando você está firmado na rocha, buscando, fazendo a obra do Senhor, a morte pode vir, que é necessário, nós não vamos ficar aqui. Antecipa a sua vida, né? Mas você está mais perto. Glória a Deus. Paulo disse: o viver é lucro e o morrer é ganho. Então nós devemos estar firmado na rocha, buscando, porque nós não sabemos o dia em que iremos partir daqui. Glória a Deus. Quero mandar a paz do Senhor, um abraço ao meu amigo Josivaldo Ferreira, lá em Tibiri, né? Ali em Santa Rita, né? Glória a Deus. Um abraço, meu querido. Deus continue abençoando a sua vida e de toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela audiência, né? Por estar ouvindo a palavra de Deus. Glória a Jesus. Então é assim. Nós devemos estar firmados, por quê? Porque nós não sabemos o dia, em que a hora em que devemos partir. Por isso que nós devemos estar sempre buscando a face do Senhor, a palavra de Deus, de manhã, meio-dia e de noite. Não é? Porque nós não sabemos a que hora há de vir. Não é? Os discípulos perguntaram: Senhor, quando será a tua vinda? Né? Está lá em Mateus. Vamos lá para Mateus? Capítulo 24, Cláudio. Capítulo 24. 24 de Mateus.
Vamos ver o que diz lá em Mateus, no capítulo 24, para ficar mais... E quando Jesus ia se aproximando do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedras que não seja derribado. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: diz quando nos... Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele e os seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos quando será essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo, disse-lhe: acautelai-vos, porque ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhei e não vos assusteis, porque é misto que todas estas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Eu estou lendo essa passagem toda que é para a gente entender, né? Que poderia ler só o versículo, mas eu estou lendo a passagem toda. Porquanto se levantarão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá peste, fome e terremoto por vários lugares. Você vê que muitas coisas acontecem, mas ainda não é o fim. O fim, por quê? Todas essas coisas acontecem porque se nós soubéssemos a que dia e a que hora o Senhor vinha buscar a sua igreja, quem sabe muitas pessoas ficavam tristes, abatidos, né, Cláudio? Mas como a gente não sabe, a Bíblia diz que unicamente o Pai saberá, nem o Filho saberá, mas unicamente o meu Pai que está no céu. Então, estas palavras foi as palavras do próprio Jesus Cristo. Nós não sabemos o dia, em que a hora que Jesus há de vir buscar a sua igreja. Porque quando o Pai ordenar que está na hora, Ele mesmo, Ele vai anunciar a sua vinda. Então é preciso que nós estejamos prontos. É como você vai fazer uma viagem, você tem que se aprontar de muitos dias atrás, Você tem que preparar passaporte, você tem que preparar passagem, roupa, estadias, tudo você tem que preparar para quando chegar aquele dia você está pronto. Então assim é como nós que estamos se preparando, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que devemos partir. Muitas vezes, hoje a gente estamos aqui pregando, falando da palavra de Deus, mas daqui a pouco partimos. E o camarada diz: mas rapaz, aquele camarada não estava ali falando, pregando agora, porque já partiu. É por isso que nós não sabemos o dia e que é a hora que devemos partir daqui. Então, fica para nós essa reflexão. É melhor que nós sempre estejamos prontos, ou se preparando para quando o Senhor vier buscar a sua igreja, você está pronto para partir com Jesus. Glória a Deus. Então, esta é a missão que nós estamos aqui na terra trazendo para você a mensagem, a palavra, anunciando e dizendo para você que a porta da graça ela está se fechando, mas é bom que você, antes que ela se feche, você faça o seu conserto, Você faça a sua retrospectiva e veja onde você está errando, para que você se arrependa e possa
a entrar nas mansões celestiais pelas portas. Então, nesta tarde, eu deixo esta reflexão para nossas vidas, né? Nesta tarde, para que nós possamos sempre estar pronto a quando Jesus vier buscar a sua igreja, ou nós partimos daqui antes, porque nós não sabemos o dia em que devemos partir. Só Jesus sabe, né, Cláudio? Então, é assim que nós deveremos estarmos e dizendo e anunciando para você que Jesus está voltando. Porque eu disse, perguntar, diz quando será esta vinda? E que sinais haverá da sua vinda? E Jesus disse, acautelai porque vos não os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E isto nós estamos vendo, né? E havereis fome, peste, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, e as guerras estão aqui na nossa porta. Todos os dias nós estamos vendo, né? Então é o sinal que está, nós estamos vendo todos os dias. Então é preciso que nós devemos estar sempre firmado na palavra de Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Irmão Cláudio, ele louva a Deus com mais um hino e eu levo a mensagem pregando. São 16 horas e 8 minutos para a glória de Deus. Mais uma vez, obrigado a todos que ouvem a nossa programação. Obrigado, irmão Josivaldo Ferreira ali em Tibiri. Um abraço para todos vocês. Muito obrigado. Também quero mandar um abraço à minha prima ali no sítio Timbaúba, município de Esperança. Um abraço para ela, para seu esposo Moacir Freire e a todos, né, que ouvem a programação. E onde quer que se encontre uma pessoa neste momento ouvindo a nossa programação, seja abraçado por nós que fazemos a programação em nome do Senhor. Irmão Cláudio. Glória a Jesus. Coisa boa do céu é aguardar no Senhor, confiar nele. E o nosso socorro vem do Senhor, né? Vem do Senhor que fez o céu e a terra. Glória a Jesus. Só Ele, né? Só Ele. E pode nos fazer andar tranquilo, seguro, porque Ele é quem nos guarda. Louvado seja Deus. Muito interessante, muito importante essa passagem bíblica da parte do Senhor. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. É um hino antigo, mas real. É a realidade. Vamos louvar. Crise. Louvado seja Deus. São crises. Eu vejo na rua criança descalça, faminta vagando, mendigando pão. Eu vejo nas mesas de bar rolando cerveja e os homens gastando milhões. Eu vejo os velhinhos dormindo nas praças, sob viaduto, no frio e calor. Então me pergunto, o que será isto? A voz da razão diz, é crise de amor. Tá faltando calor humano, o homem faz plano pensando no eu. Não ajuda, não estende as mãos para quem necessita de um pedaço de pão. A Bíblia Sagrada previa que o amor enfriaria em se cumprir. Daí o meu grito de alerta: sem amor jamais se pode ser feliz. Eu vejo os homens, em nome da paz, se armarem pra guerra, na terra e no ar, com mísseis guiados por computadores, bailando horrores por onde passar. Eu vejo milhões gasto em fantasia, que após 4 dias perde o seu valor.
Então me pergunto o que será isto, a foi da razão em crise de amor. Tá faltando calor humano, o homem faz plano pensando no eu. Não ajuda, não estende as mãos pra quem necessita de um pedaço de pão. A Bíblia Sagrada previa que o amor enfriaria sem se cumprir. Tá aí o meu grito de alerta: sem amor jamais se pode ser feliz. Tá aí o meu grito de alerta: sem amor jamais se pode ser feliz. Aleluia, glória. Glória a Jesus, louvado seja Deus. É uma das realidades atuais que a gente acompanha, né? Mas vem de tradições, e quem é tradicional não deixa passar, né? Os tradicionais vêm de família, vem de algo que vem lá de trás. Não pode ser esquecida, porque foi alguém que iniciou, foi alguém que começou. E sabemos que tudo nós temos que respeitar. Respeitar algo. Às vezes não concordamos, mas respeitamos. E se nós, louvado seja Deus, que entendemos que tudo que Jesus nos deu é melhor do que aquilo que o homem faz e que o homem dá, nós vamos prosseguir e entender a situação de cada um. Então, estamos vivendo épocas, são festas que levam e atraem muitas pessoas nesta vida, não é de agora. Eu estava observando algo antes da leitura aqui. Eu quero deixar só uma reflexão a respeito do carnaval, da festa em que está se originando já. Apesar de ser todos os dias, né, se vê algo, mas aqui diz que é uma festa que se originou da Grécia, em meados dos anos 600 a 520 a.C. Através dessa festa, os gregos realizavam seus cultos em agradecimento aos deuses pela fertilidade do solo e pela produção. Passou a ser uma comemoração adotada pela Igreja Católica em 590 depois de Cristo. É um período de festa regida pelo ano lunar no cristianismo da Idade Média. O período do carnaval era marcado pelo adeus à carne, ou ao latim carnivale, dando origem ao termo carnaval. Durante o período do carnaval havia uma grande concentração de festejos populares. Cada cidade brincava a seu modo, de acordo com seus costumes. O carnaval moderno, feito de desfiles e fantasia, é produto da sociedade vitoriana no século XIX. A cidade de Paris foi o principal modelo exportador da festa carnavalesca para o mundo. Cidade como Nice, Nova Orleans, Toronto e Rio de Janeiro se inspirariam no carnaval parisiense para implantar suas novas festas carnavalescas. Já o Rio de Janeiro exportou o estilo de fazer carnaval com desfile de escolas de samba para outras cidades do mundo, como São Paulo, Tóquio e Helsinki. O carnaval do Rio de Janeiro está no Guinness Book como o maior carnaval do mundo. Em 1995, o Guinness Book declarou o Galo da Madrugada da cidade do Recife
como o maior bloco do carnaval do mundo. A origem, a festa carnavalesca surgiu a partir da implantação no século XI da Semana Santa pela Igreja Católica. É antecedida por 40 dias de jejum, a quaresma. Esse longo período de privações acabaria por incentivar a reunião de diversas festividades nos dias que antecediam a quarta-feira de cinza, o primeiro dia da quaresma. A palavra carnaval está, desse modo, relacionada com a ideia de deleite dos prazeres da carne, marcada pela expressão carnis valis, que acabou por formar a palavra carnaval, sendo que carnes em latim significa carne e vale significa prazeres. Em geral, o carnaval tem a duração de 3 dias, os dias que antecedem a quarta-feira de cinza, em contraste com a quaresma, tempo de penitência e privações. Estes dias são chamados gordos, em principal a terça-feira gorda, também conhecida pelo nome francês Mardi Gras. O termo Mardi Gras é sinônimo de carnaval. Carnaval de Veneza, na Itália. O carnaval da antioquidade era marcado por grandes festas, onde se comiam, bebiam e participava de alegres celebrações e busca incessante dos prazeres. O carnaval prolongava-se por 7 dias nas ruas, praças e casas da antiga Roma, de 17 a 23 de dezembro. Todas as atividades e negócios eram suspensos nestes períodos. Os escravos ganhavam liberdade temporária para fazer o que quisessem e as restrições morais eram relaxadas. As pessoas trocavam presente, um rei era eleito por brincadeira e comandava o cortejo pelas ruas, Saturmalícios, príncipe, e as tradicionais fitas de lã que amarrava aos pés da estátua do deus Saturno eram retiradas, como se a cidade o convidasse para participar da folia. No período do Renascimento, as festas que antecediam nos dias de carnaval incorporaram os bailes de máscara, com as suas ricas fantasias e os carros alegóricos. Ao caráter da festa popular desorganizada, juntaram-se outros tipos de comemorações e progressivamente a festa. Cálculo do dia de carnaval. Veja, todos os feriados eclesiásticos são calculados em função da data da Páscoa, com exceção Natal. Como o domingo da Páscoa ocorre no primeiro domingo após a primeira lua cheia, que se verificar a partir do equínoco da primeira no hemisfério norte ou do equinócio do outono no hemisfério sul. E a sexta-feira da Paixão é a que acontece domingo de Páscoa. Então, a terça-feira de Carnaval ocorre 47 dias antes da Páscoa. Data do Carnaval. O Carnaval ocorre 47 dias antes da Páscoa, em fevereiro, geralmente, ou em março, conforme o cálculo da Páscoa. Veja, antigo anterior, ocorre próximo ao dia da Lua Nova. Assim poderá calhar próximo ao Ano Novo Chinês. Se calhar antes ou próximo de 19 de fevereiro, no século XXI. A data em que ocorreu mais cedo foi 5 de fevereiro de 2008 e a que ocorrerá mais tarde será 9 de março de 2038. Embora seja possível noutros cálculos, o dia de carnaval não ocorrerá a 3 ou 4 de fevereiro durante todo o século XXI. Bom, aqui está um resumo para se entender um pouco a respeito das festas, que são já
tradicionais, são tradições antigas e vieram de outros já países e infiltraram-se aqui no nosso país. Algumas entidades religiosas acataram, trouxeram, e assim, como foi dito, cada país tinha as suas tradições conforme eles bem desejassem. Aqui no Brasil, Rio de Janeiro, ela tem também as suas comemorações de forma já diferente. São os bailes, né? Os carros alegóricos, as danças, e enfim, puxam e arrastam multidões, muitas pessoas para a folia. E aí a festa denomina-se festa da carne, que era o período em que eles comemoravam e estavam ali se saboreando carnalmente. Festa da carne. Louvado seja Deus. O livro de Êxodo, capítulo 12, fala a instituição da Páscoa. Ou seja, e falou o Senhor a Moisés, a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês será o princípio dos meses. Este vos será primeiro do mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, farei a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras das vergas das portas, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, como erva amargosa, e comerão. Não comerei dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com fressura, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimarais no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão, e os comerei apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Louvado seja Deus. Temos aqui todas as instruções dadas por Deus ao líder Moisés. E o versículo 2 do capítulo 12 de Êxodo, o primeiro mês do ano, vai descrever a festa da Páscoa, que é a passagem, ou seja, a retirada do povo que estava sendo escravo lá no Egito. Páscoa, passagem. E a festa dos pães asmos, que eram as festas sagradas, tinha por base eventos históricos da primeira Páscoa, por ocasião do Êxodo, pelo fogo, pelo fato de a Páscoa assinalar um novo começo para Israel. O mês em que ela ocorreu, março, abril, que é geralmente, em nosso calendário, tornou-se o primeiro dos meses de um ano
para a nação. O propósito aqui foi relembrar o povo que sua própria existência como povo de Deus resultou no seu livramento do Egito, mediante os poderosos atos redentores de Deus. Aí ele dá a norma: tomarão do sangue, 12:7. O cordeiro da Páscoa e seu sangue prenuncia Jesus. Seu sangue derramado como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem os versículos. João 1:29, quando João está ali e fala para o povo com o qual ele está batizando: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já os pães asmos, como ervas amargas, para o simbolismo dos pães asmo, a Páscoa. As ervas amargas traria a lembrança, os tempos amargosos da escravidão no Egito. Ou seja, a erva amargosa ela trazia a memória, a lembrança dos tempos em que eles haviam passado como escravos lá no Egito. Ou seja, uma vida amargosa, né? Louvado seja Deus. Já os lombos cingidos e os vossos sapatos nos pés, essa é a linguagem figurativa que indica a necessidade em obedecer irrestritas e imediata da parte do povo de Deus. Quer dizer, obedecendo a Deus, quer dizer, você ia cingindo os lombos. Louvado seja Deus, vosso sapato nos pés. Estatuto perpétuo. Estatuto perpétuo era a festa da Páscoa, devia ser observada anualmente a participação regular da ceia do Senhor para o cristão e a continuação da mensagem profética da Páscoa. Jesus Cristo, ele, como Cordeiro de Deus, já era citado lá atrás, desde a saída do povo do Egito. E dizia que esse cordeiro, ele deveria ser um macho, né? E sem mancha. Louvado seja Deus. Era um primogênito. Isso anuncia a morte de Cristo em substituição à morte dos crentes. Conforme Paulo, ele dá uma ênfase a respeito da Páscoa, lá no livro de Coríntios. Sabemos que a Páscoa foi, louvado seja Deus, para libertação do povo que estava sendo escravizado lá no Egito, que clamaram a Deus. Deus enviou agora um líder para, louvado seja Deus, libertar aquele povo das mãos de Faraó. Então a Páscoa encerrou-se. E agora, como Cristo Jesus, ele veio para nos dar liberdade da escravidão do pecado, conforme São João, capítulo 8, versículo 36. São João 8,36, ele vai dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja Deus. Então, para obtermos a verdadeira liberdade, precisamos
entregarmos a nossa vida a Jesus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja Deus. Agora, essa liberdade aqui não é mais da escravidão das mãos do rei de Faraó, mas esta aqui é a escravidão do pecado. Esta é a doença em que muitos têm se dedicados e acham que não tem, louvado seja Deus, problema nenhum. Mas o que nós entendemos pela palavra de Deus é que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Não, louvado seja Deus, estávamos livres. Pecaram. Por isso que o pecado escraviza o homem e não dá direito a ele ter um encontro com Deus. Aí a Bíblia vem dizer que quando se conhece a verdade, que é a palavra de Deus, João 8,32, a verdade vos libertará. E conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Porque a verdade é Jesus Cristo de Nazaré. E ele provou o seu amor para conosco. Louvado seja Deus, em que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Conforme Romanos 5 e 8. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Capítulo 6 de Romanos e 23, eu mencionei, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário vem escraviza o homem. Louvado seja Deus. Mas o homem, quando entrega a sua vida a Jesus, louvado seja Deus, ele agora está perdoado os pecados, são limpos. Lá no passado era um cordeiro, e aquele sangue, louvado seja Deus, era oferecido aquele cordeiro em sacrifício. Glória a Jesus. Mas Jesus agora, ele veio e assumiu o lugar daquele cordeiro. A Bíblia em 3,23 de Romanos, que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Mas fomos justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A misericórdia do Senhor. Glória a Jesus. Quando o homem tem um encontro com Deus, ele é justificado, é regenerado e é santificado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso que a semana que passou nós comentamos a respeito do batismo em águas, que é uma necessidade, é uma das ordenanças de Deus. Quando o homem entrega a sua vida para Jesus,
E ele ali agora vai publicamente demonstrar, aleluia, a sua regeneração em público, dizendo que morreu para o mundo e ressuscitou para Cristo. Esse é o peso da responsabilidade que se assume quando se tem um encontro verdadeiro com o Filho de Deus. Porque a maior prova, louvado seja Deus, desta simbologia que nós fazemos aos meses, Jesus fez pessoalmente. Por isso que é simbólico para nós. Mas Jesus lá pessoalmente, João batizou. Que ele desceu às águas. E depois saiu das águas. Glória a Jesus. Ele provou a morte. E ele ressuscitou. E nós ressuscitamos com ele. Louvado seja Deus. E daí é uma ordenança. E por ser uma ordenança, nós, louvado seja Deus, fazemos isso até a sua volta. Porque Jesus, ele agora se faz o Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus, como João falou. Glória a Jesus. Então, a Páscoa era a passagem, a retirada do povo da escravidão das mãos do rei. Saída do Egito. E o povo, na liderança de Moisés, ainda reclamando, murmurando e lembrando das coisas que ficaram. Mas Deus dava pressa para que saísse, louvado seja Deus, daquele lugar. Depois deste evento, nós temos agora a ceia do Senhor. A ceia do Senhor para aquele que estava no mundo, foi batizado, desceu as águas, agora ele torna-se membro para participar de dois elementos, louvado seja Deus, que simboliza o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo. Esta é a segunda ordenança. Primeiro, batismo em águas. Segundo, agora, louvado seja Deus, a ceia do Senhor. Glória a Jesus. A ceia do Senhor é descrita em 4 trechos bíblicos. Ou seja, Mateus fala, Marcos fala, Lucas fala, e nós, louvado seja Deus, pela nossa denominação, nós aprendemos e ficamos com a passagem de Coríntios, onde Paulo, no capítulo 1, 11, 23 por diante, que a importância relaciona-se com o passado. Ela tem, ou seja, 3 períodos. A ceia, ou seja, a importância do passado. Glória a Jesus. É um memorial. No Calvário, para redimir os crentes do pecado e da condenação. Através da ceia do Senhor, vemos mais uma vez diante de nós a morte salvífica de Cristo.
sem seu significado redentor para a nossa vida. A morte de Cristo é a nossa motivação maior para não cairmos em pecado e para nos abstermos de toda a aparência do mal. É um ato de ação de graça, pelas bênçãos e salvação da parte de Deus, proveniente do sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós. É a sua importância no passado, um memorial e um ato de graça. A importância presente, a ceia do Senhor, é um ato de comunhão com Cristo e de participação nos benefícios da sua morte sacrificial e nos tempos. Comunhão com os demais membros do corpo de Cristo. Está no capítulo 10, versículo 16 e 17. Louvado seja Deus, aqui do primeiro livro de Coríntios, que vai nos dizer: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão, sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Louvado seja Deus. Por quê? Nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Por quê? Todos participamos do mesmo pão. É a unidade. Louvado seja Deus. Então, o presente que estamos vivendo, a ceia do Senhor, é um ato de comunhão. Está em comunhão. Louvado seja Deus, para cercar a mesa do Senhor. Louvado seja Deus. Nessa ceia, com o Senhor ressurreto, Ele, como anfitrião, faz presente de modo especial. Louvado seja Deus. É o reconhecimento e a proclamação da nova aliança, mediante o qual o crente reafirmamos o senhorio de Cristo, o nosso compromisso de fazer a sua vontade, permanecer leais, de resistir o pecado e de identificar com a missão de Cristo. Já a importância futura, a ceia do Senhor é um ato antegozo do reino futuro de Deus e do banquete presente com o Senhor. Antever a volta iminente de Cristo para buscar o seu povo. E encerna a oração: venha o teu reino. Na ceia do Senhor, todas estas importâncias acima mencionadas só passa a ser significado se chamarmos diante do Senhor com fé genuína, orações sinceras, obediência à palavra de Deus e à sua vontade. Louvado seja Deus. É uma das recomendações de Paulo para aqueles que participam da ceia do Senhor. Então, a ceia do Senhor foi instituída por Jesus na noite de quinta-feira, quando foi preso no Getsêmani. Primeiro, ele participou da ceia pascual com os discípulos e depois instituiu a sua própria ceia, que haverá de comemorar sua morte pelos pecadores. Em que base foi instituída a ceia? A ceia foi instituída por Jesus, esta base na ceia pascual dos judeus,
que apontava para o passado e ao mesmo tempo para o futuro. Em relação ao passado, servia para comemorar a saída do Egito, onde o povo de Israel esteve cativo durante mais de 400 anos. E o futuro prefigurava o sacrifício do Messias. Já indicava que era, louvado seja o sacrifício. O Cordeiro Pascual apontava para Jesus. Ele seria sacrificado como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme São João, capítulo 1, versículo 29. Através da morte de Cristo, uma nova aliança entre Deus e o seu povo seria estabelecida, onde os laços de sangue seriam substituídos por laços de fé. Na antiga aliança, o povo de Deus era constituído pelos descendentes de Abraão. Na nova, é constituída por todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador. João 1, 11 e 12. Louvado seja Deus. E Gálatas 3, 7 e 9. Portanto, foi necessário substituir a Páscoa, lá no passado, foi necessário substituir a Páscoa por uma celebração que representasse a nova situação, a Santa Ceia do Senhor. Qual o significado da Santa Ceia? É a cerimônia mais solene da igreja. A Santa Ceia simboliza a morte do Senhor em nosso lugar, na qualidade de Cordeiro Pascual, sacrificado para livrar-nos do pecado e da morte. Ela simboliza a libertação de todos os pecadores. Louvado seja Deus. Libertação do pecado, de Satanás e da morte. Assim como o sangue do Cordeiro livrou os primogênitos dos israelitas da morte, o sangue de Jesus, nosso Cordeiro Pascual, Coríntios 5 e 7, nos livra da morte eterna, da condenação, louvado seja Deus, ao inferno. Veja que na nova e na antiga aliança, a antiga, passado, novo ou velho testamento, como se diz, e nós estamos no Novo Testamento, louvado seja Deus, já sendo o próprio Jesus, louvado seja Deus, em pessoa, como o Cordeiro de Deus. E ele foi levado ali para nos dar certeza e nos dar a liberdade e tirar de nós o pecado que condena as pessoas e evita que elas cheguem até a presença de Deus. É necessário reconhecer que Jesus Cristo é o seu Senhor e seu Salvador. Louvado seja Deus. As qualidades, as finalidades da Santa Ceia, a finalidade é uma cerimônia memorial, isto é, que serve de lembrança. Faz-nos lembrar da Páscoa e obra de Jesus Cristo pela sua comemoração. Os crentes relembram que Jesus morreu pelos pecados deles e também que voltará ao mundo para estabelecer o juízo final e o seu reino glorioso. Durante a seu Espírito Santo atua nos crentes, esclarecendo a realidade do sofrimento, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Une os crentes em amor pela comunhão com Jesus. Veja o que escreveu o apóstolo João: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de seu Filho nos purificará de todo o pecado. 1 João 1,7. Se andarmos na luz.
E Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Está lá em Mateus. Glória a Jesus. Quais são os elementos que instituem a ceia? São pão e vinho. Louvado seja Deus. Quando diz meu corpo e meu sangue, no capítulo 11, 24 e 25 de 1 Coríntios. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, os elementos da ceia são dois: pão e vinho. O pão simboliza o corpo de Cristo, que pelos pecadores foi dado na cruz do Calvário. O vinho simboliza o sangue de Jesus Cristo derramado para a remissão dos pecados da humanidade. Louvado seja Deus. Agora vamos nos deter um pouco no significado de cada elemento, ou seja, o significado do pão. Na ceia da Páscoa, que Jesus celebrou com os seus discípulos na véspera da sua crucificação, ele tomou um pedaço de pão, deu graça e partiu e o distribuiu a todos, dizendo: fazei isto em memória de mim. Lucas registrou no capítulo 22, versículo 19. Anteriormente, Jesus havia falado de si mesmo como sendo o pão do céu e o pão da vida. Ele foi o pão divino dado aos homens por Deus, vindo do céu. Sacrificou-se para alimentar com sua vida o mundo inteiro. Veja o que ele disse: eu sou o pão da vida. Pois, aliás, vossos pais comeram o maná que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João 6,48 ao 51. Ao receber o pão na Santa Ceia, recebemos pela fé a vida de Jesus. Da mesma forma que o pão fortalece nosso corpo físico, a vida de Jesus nos dá força e energia espiritual. Glória a Jesus. Já o significado do cálice, que é o vinho, simbolizando o sangue, após a ceia da Páscoa com seus discípulos, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. 1 Coríntios 11, 25. O cálice e o fruto da vida representa o sangue derramado de Jesus. Significa também a nova aliança selada com esse sangue vertido. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Lucas 22 e 20. Trata-se do pacto predito pelo profeta Jeremias no capítulo 31, 33 e 34. O pacto que foi feito, louvado seja Deus. Já representava a figura, a pessoa de Jesus. Jesus foi ao Monte das Oliveiras, ali num jardim de nome Getsêmani. Ajoelhou-se para orar e disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua.
Lucas escreveu em 22:42. O temido cálice representa os pecados do mundo que ele iria levar. Tal peso ia ser muito mais terrível que a dor física que ele sofreria. Sua angústia foi tal que ele suou grandes gotas de sangue naquela noite. É importante ressaltar, louvado seja Deus. Aleluia. Dizer às pessoas que os elementos da ceia não passam por nenhuma transformação, que permanece inalterável em sua natureza. O pão continua sendo pão e o vinho continua sendo vinho. Louvado seja Deus. Temos que deixar claro que a ceia não tem o poder de conferir qualquer graça especial a quem dela participe, e de sua comemoração é feita simplesmente para a lembrança da morte de Cristo. A bênção advida da sua comemoração consiste somente em reavivar na mente dos participantes a obra de amor de Cristo Jesus, ensejando-lhe oportunidade de examinar a consciência e a renovação dos seus próprios para com Deus. E como devemos participar da ceia? O apóstolo São Paulo, louvado seja Deus, ele diz, ele revelou na passagem mencionada em Corinto, que os coríntios não estavam celebrando corretamente a ceia. Não a entendia e fazia dela um banquete em que comiam muito e outros nada tinham. Por isso Paulo lhe escreveu orientando para que entendesse a finalidade da ceia e a maneira adequada de sua celebração. Paulo falou, louvado seja Deus, que eles estavam comendo a ceia de forma desordenadas. Louvado seja Deus. E Paulo chegou a dizer, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Louvado seja Deus. Por quê? Porque eles pensavam que era da forma que eles bem achariam de ser um jantar, né? Com os seus banquetes, enquanto é para uma, louvado seja, ação memorial. Aleluia. E Paulo escreveu orientando-os para que entendesse a finalidade da ceia e a maneira adequada de sua celebração, de seus ensinos aos coríntios, e é conveniente destacar, ou seja, com discernimento. É preciso que o crente participe da ceia com discernimento, isto é, entenda o que ela significa e objetiva. Caso contrário, a transformação numa rotina fria e sem sentido. Muitos fracos achavam que era da forma que eles bem pensavam. E com o exame de consciência, ou seja, é preciso que o crente se examine antes de participar da ceia. Isso não quer dizer que deixe de participar em certas circunstâncias, e sim que se corrija se estiver em falta, e com um novo propósito participe da ordenança. Ou seja, há alguns acontecimentos que as pessoas acham que não devem participar ou cear, mas a Bíblia diz que antes você deve fazer um exame de consciência, porque a consciência é o próprio juiz, e há em você, se há algum motivo que você não deva participar dos elementos do pão e do vinho. Então, mas há ainda a oportunidade de
pediu perdão. Louvado seja a igreja. E depois participa normalmente e com reverência, Paulo diz. É preciso que o crente participe da ceia reverente e solenemente em virtude do que ela representa. Ela simboliza o sofrimento e a morte de Jesus. Não basta, porém, ficarmos comovidos com isto. Devemos pensar profundamente e aceitar a vitória ganha por ele através da sua obra completa. A morte de Cristo não ocorreu em vão. Jesus assim cumpriu a incumbência recebida de seu Pai e ganhou para si um povo santo e crente. A Santa Ceia é um ato comemorativo, não um ato sacrificial. Ela nos faz lembrar que Cristo se manifestou uma vez por todo para aniquilar pecados e sacrifício de si mesmo. Hebreus 9:26. A ceia do Senhor não é um altar sobre o qual Jesus Cristo se sacrifica repetidas vezes. Participamos da ceia dando graça pela morte sacrificial de Jesus já realizada em nosso favor. Desta forma, continuamos proclamando a morte dele até que ele venha, conforme fazer isto em memória de mim até que eu venha. Louvado seja Deus. Então, nós estamos aqui diante de umas ordenanças de Deus. Não foi nada criado ou inventada por ser humano. Então, crente conhece Jesus, entrega a sua vida a Jesus, tem o prazer, o desejo de descer as águas, se batizar, para participar, louvado seja, ter comunhão e participar dos dois elementos que Deus ordenou, que é pão e vinho, e assim temos que, aleluia, estar de acordo com a sua palavra, porque o vinho, muitos entendem, e nessa época que vai chegar, eu não posso beber bebida, dizer o que vai, mas compra uma garrafa de vinho, aleluia, que é mais, aleluia, perigoso do que a própria aguardente. É doce, tomam, daqui a pouco estão praticando desordem, fazendo o que não deve, e Paulo disse que não era para se embriagar. Um tem fome e outro embriaga-se, por ser traduzido. Um tem fome e outro come demais. Esta tradução é preferida pela seguinte razão. A palavra embriaguez, o contexto dos versículos relaciona claramente um contexto em geral. Por quê? Porque as pessoas acham que, porque o vinho, com um simbolismo, aqui, aí eles podem beberem, mas é como o povo de Corinto estavam se banqueteando, estava se deliciando, aleluia, esquecendo que tudo isto, aleluia, estava errada, conforme a instrução do apóstolo Paulo. Ele disse: eu recebi do Senhor. E é quando você recebe do Senhor, aleluia, você faz conforme você recebeu. Capítulo 13, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Paulo disse: eu estou recebendo do Senhor, e estou passando para vocês, estou dizendo como é. Mas assim, louvado seja Deus, as pessoas não quiseram entender, e houve, louvado seja Deus, contra o ungido do Senhor, muitas dissensões e peleja. Mas a palavra, ela não pode mudar, porque ela é um manual de fé para o cristão e para aqueles que entregam a sua vida a Jesus. Saia, aleluia, enquanto é tempo, louvado seja Deus, daquilo, aleluia, que não vai evitar um encontro com Jesus. Fuja, como diz a palavra, resistir o diabo e ele fugirá de vós, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E o que nós vimos, louvado seja, estamos vendo e vamos ver mais ainda, porque ainda não é o fim, como foi dito, são daí para lá. Então
Então fuja dessas coisas. Procure teu encontro com Jesus. Entrega a tua vida a Jesus. Confia nele. Porque as melhores coisas, ou as demais coisas, ele pode te conceder. Que nesta tarde, louvado seja Deus, você possa ficar com esta reflexão bíblica. Você pode examinar, está na Escritura Sagrada. Louvado seja Deus, que nós passamos, aleluia, um tempo passado, estamos no presente e almejando o futuro. Eu não sei qual foi o seu passado, eu não sei qual é o teu presente, mas você quer um futuro melhor, então entrega a tua vida a Jesus, porque ele vai te dar coisas melhores que você nem pode imaginar. Que Deus em Cristo te abençoe cada um. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Coisa boa. Palavra maravilhosa. Ensinamento bíblico para a glória de Deus. Queremos agradecer a todos, né, que nos acompanham nesta tarde. Queremos mandar a paz do Senhor a Raquel Cardoso, né, a esposa do nosso irmão pastor Roberto, né? Nosso Roberto, que esteve conosco aqui na congregação. Que Deus abençoe o pastor, em nome do Senhor, né? Roberto Barbosa, né? O nosso irmão Roberto Barbosa, sua esposa aqui ouvindo a programação. Que Deus abençoe esta família maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O irmão Cláudio está mandando a paz do Senhor. Deus continue abençoando a todos. Queremos agradecer a Deus por esta rica oportunidade. Vamos orar agradecendo e apresentando a todos nas mãos do Senhor Jesus. Que próximo sábado estaremos de volta com mais um programa Mananciais de Águas Vivas. Momento de oração. Momento de oração. Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, queremos tão somente te agradecer, Senhor, por essas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Estamos aqui nos sábados. O Senhor sabe, o Senhor conhece, mas o Senhor tem nos dado essa condição de chegar aqui. Abençoa teu filho, que está aqui sempre. Louvado seja Deus, diretor dessa programação e apresentador, e todos aqueles que chegam para cooperar. É como a Bíblia diz: passais a Macedônia e ajuda-nos. Deus seja com todos nesta tarde e sempre continue abençoando e dando vitória a cada um. É assim que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você acabou de ouvir